Leitor beta funciona? Será que entregar o seu livro para um leitor beta vai fazer com que ele fique melhor? Como qualquer trabalho, depende que o outro lado seja profissional, tenha estudado, tenha praticado e tenha, claro, sempre uma integridade e honestidade na hora de realizar o seu serviço proposto a qual ele oferece. Então, não importa muito qual é o campo do conhecimento. Se a pessoa não tiver que ser íntegra, ela não será, independente dela ter todas as faculdades e MBAs e PhDs possíveis, tá? Agora, falando tecnicamente e não humanamente dessa situação, o leitor beta que tem uma formação com conhecimento em literatura, roteiro, formação de personagem e tudo isso, ele tem um olhar mais apurado e uma capacidade técnica de perceber as coisas na história para passar para esse autor que ofereceu o livro para que ele lesse a primeira vez antes de todo mundo o seu feedback de uma forma estruturada. Ele passa o retorno com relatório, com uma videoconferência, com bate-papo e expressa aquilo que ele sentiu de uma maneira respeitosa, sem deixar de iluminar esse texto, sem deixar de instigar a criatividade e a emoção desse autor. Então eu acredito sim muito na leitura beta. Eu sou autora, já publiquei mais de 20 romances na Amazon e considero extremamente importante e enriquecedor poder passar o meu livro nas mãos de uma pessoa tão importante para mim, que é a minha leitora beta oficial. E muitas vezes eu passo por outros também, porque dependendo do tema, a gente contrata algum leitor beta que tem uma experiência naquele assunto ali bem específico para que ele possa dar o feedback. Agora, se você passa o seu livro para um leitor amigo, que é um amigo seu que lê o livro, ele vai dizer o que ele sentiu, quais foram as impressões, mas nem sempre vai ser tão enriquecedor para que você possa fazer o ajuste no lugar certo, no momento certo ali do livro. Às vezes não vai ser tão enriquecedor, às vezes você está esperando muito e a pessoa vai dizer: foi legal, gostei do livro. Só que há coisas que muitas vezes a gente tem que ouvir que são duras. Vou dar um exemplo para vocês. Eu escrevi uma personagem enfermeira uma vez e essa personagem enfermeira, ela tinha uma personalidade muito doce, muito princesa, sabe? Essa coisa de princesa. E ela era uma pessoa que estava passando por situações de dureza. E ela era uma enfermeira no hospital militar, pancadaria, sabe? Assim, gente chegando sem pé e sem cabeça. E o feedback que eu recebi foi: Li, não tá casando muito a personalidade que você colocou com as situações que ela vive com a profissão dela. Ficou uma coisa um pouco destoante e não me pareceu real. E aí você, como autor, ouve isso e pensa: caramba, e agora que o livro tem 400 páginas? Cabe você entender o quanto é importante para você a confiança do seu leitor beta e o quanto você acredita que ele é uma pessoa que sabe do que ele está falando e que quando você faz o ajuste, o livro fica muito melhor e tem mais sucesso. Recebendo esse feedback, eu fiz os ajustes necessários no texto, em algumas frases, em algumas situações, até mesmo na troca da roupa e algumas expressões que ela usava, alguns retoques no texto e ficou bem bonito. Se você tem curiosidade, o nome do livro é Amor Militar 6, né? Ele faz parte de uma saga, desculpa, Amor Militar 4. Ele faz parte de uma saga de 6 livros, tá? Mas são romances independentes, então você pode ler de forma independente, tá? É o livro 4. E foi muito enriquecedor para mim. Então, o que eu quero dizer para você é que depende de quem você está contratando, tá? E se você caiu aqui nesse vídeo buscando alguma referência, me manda um direct lá no @profissãoleitorbeta, que se você precisar de indicação, eu posso indicar algumas alunas minhas, eu posso te passar alguma indicação, tá? E se você tem interesse em se aprofundar mais sobre leitura beta, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu curso, que tem um método que eu criei
para te ensinar a como você pode se certificar e se profissionalizar ponta a ponta como leitor beta. Então, sim, vale muito a pena, funciona se você tiver com um profissional realmente capacitado. E não como eu chamo de leitor amigo que só lê e te dá um ok aí o que achou. Eu acredito que isso não é tão suficiente e às vezes pode não ser tão diferencial assim na sua publicação, tá? Então tem um leitor amigo e um leitor beta profissional.